começou na cidade de Pombal, na Paraíba. Foi lá que, em 1920, nasceu nosso convidado de hoje, de Vox Populi. Em seu tempo, quem podia ir para uma universidade só tinha 3 opções: medicina, engenharia ou direito. A sua escolha recaiu sobre direito, que cursou na Universidade do Rio de Janeiro. Foi a forma que encontrou para estudar filosofia, história e ciências sociais. Mas durante o curso, teve o seu grande interesse despertado para a economia, na qual se empenhou por sua conta e risco. Terminada a faculdade, doutorou-se em economia na Universidade de Paris. Em seguida, recebeu o convite da Organização das Nações Unidas para trabalhar no Chile, junto à CEPAL. Daí por diante, construiu uma carreira respeitável dirigindo o BNDE, participando na criação da Sudene, até sendo ministro extraordinário do planejamento no governo João Goulart. Em 1964, teve seus direitos políticos cassados com base no Ato Institucional número 1. No exílio, lecionou em universidades como Yale e Columbia, nos Estados Unidos, Cambridge, na Inglaterra, e Sorbonne, na França. Com 21 livros publicados e traduzidos em uma dezena de idiomas, já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Em 1979, foi anistiado e, em março de 83, elaborou um conjunto de diretrizes para a formulação de uma política econômica alternativa, que foi considerada uma das mais substanciosas contribuições para enfrentar a situação crítica que o país atravessa. Boa noite, Celso Furtado. Boa noite. O senhor, quando esteve no Chile, escreveu um livro chamado Formação Econômica do Brasil. Nesse livro, o senhor dizia, após uma série de pesquisas, que a partir da crise de 29, o Brasil foi um dos primeiros países a sair dessa situação difícil que o mundo atravessava. Nessa crise atual, o senhor acha que o Brasil vai conseguir fazer o mesmo tipo de performance? Não acho. Por que não? Porque naquele momento o Brasil estava, depois de 1930, estava governado por homens de grande audácia e com uma percepção clara de que era necessário mudar alguma coisa. O Brasil vinha da época da República do Café, dos governos conservadores anteriores, e depois da Revolução de 30, a equipe nova tinha gente como Oswaldo Aranha, que estava no Ministério de Vargas, né? Gente de coragem e audácia, e era necessária a iniciativa desses homens, a ação desses homens, para que o Brasil pudesse romper a resistência inicial. Eu mostrei nesse trabalho, escrevi isso há mais de 30 anos, que o Brasil recuperou-se já a partir de 31, quando os grandes países como os Estados Unidos só tiveram uma recuperação efetiva depois de 33, que é em 34. O senhor falou em homens, e as ideias desses homens, do que diferem dos homens que estão no poder hoje? Eu não sei bem quais são as ideias dos homens que estão no poder hoje. Agora, eu conheci pessoalmente Getúlio Vargas e também Oswaldo Aranha, e eram homens que tinham uma grande confiança no Brasil e que estavam dispostos a assumir riscos e a abrir caminho. E o que eu sinto hoje nos homens que dirigem este país é uma timidez, uma espécie de, digamos assim, uma ideia pequena do Brasil. Imagino que o Brasil é um país sem opções e que se submete, por exemplo, aos banqueiros da forma que estamos vendo agora. Naquela época isso seria impossível, né? O Brasil era um país menor, mas não imagino que Oswaldo Aranha ou Getúlio Vargas fossem realmente sair daqui correndo para conversar com banqueiros e conseguir, digamos, pequenas formas para resolver o problema do Brasil. Basta ver como eles tiveram coragem de eliminar a cláusula ouro dos contratos daquela época, dos acordos de empréstimos, como tiveram coragem de decretar moratória quando necessário, etc. Vamos ouvir as perguntas da população. O professor Fernando Odé, na sua teoria, coloca muito claramente que a crise que nós estamos vivendo hoje no mundo é estrutural e que o caminho ou os novos caminhos para a saída da crise passa obrigatoriamente pela liberação da base do sistema econômico, ou seja, essa economia informal, essa atividade cotidiana de camponeses, de artesãos, de gente com emprego clandestino, que hoje frutifica na nossa crise, a necessidade desse indivíduo, desse cidadão, e a criatividade para que ele possa sair desta situação é o que vai encaminhar o nosso país e outros países para novas soluções. Eu queria ouvir do senhor qual o seu ponto de vista sobre esta economia informal e a força da microempresa como criatividade na saída das crises neste país, pois, em sua doutrina, tenho ouvido muito
o senhor falar sobre a macroeconomia como um todo e quase nenhuma citação a respeito desta microeconomia baseada na microempresa. Eu estou totalmente de acordo com a tese, isso particularmente com respeito aos países da Europa, aos países desenvolvidos, de que é na criatividade, é na iniciativa, é na pequena empresa e particularmente no chamado setor informal ou de autosserviço, que hoje em dia representa uma parcela considerável da ocupação e da produção nesses países, que essas economias vão recuperar o seu dinamismo. São economias que estão, hoje em dia, que sofrem de uma superestruturação e de um processo de integração internacional que se realizou apenas por cima, ao nível das grandes empresas internacionais, e não a base realmente, digamos assim, da criatividade ou da pequena empresa. Agora, no caso do Brasil, é preciso reconhecer que qualquer recuperação da economia passa por uma reordenação da própria ação governamental. O que vemos no nosso Brasil é um desgoverno, excesso de investimentos no setor público, em grandes empresas públicas, digamos assim, uma política monetária e fiscal errática, digamos, um sistema de câmbio que não funciona. Quer dizer, quando se observa o caso brasileiro, qualquer observador, mesmo, digamos assim, não muito treinado em economia, percebe que nós temos coisas muito simples a fazer, como é pôr ordem na nossa casa. E recuperar simplesmente o controle. Não existe economia sem sinergia, vamos dizer, sem coordenação, sem controle, etc. E o nosso problema não é o problema das grandes crises dos países que perderam, digamos assim, ao nível da criatividade. É da desordem ao nível da macroeconomia do governo. E é por isso que damos ênfase a esses aspectos, sem minimizar, evidentemente, a importância da empresa pequena. E eu, por exemplo, como nordestino, sei que no Nordeste é impossível criar emprego sem reforçar a pequena empresa e a empresa média, né? Essa é a que cria emprego, aqui como em qualquer parte. E para nós, em certa região do Brasil, ou se despovoarão ou criarão emprego nos setores, em setores, digamos assim, capazes de absorver tecnologia, porque não esqueçamos que o setor informal, ele pode criar emprego, mas ele não absorve tecnologia, portanto, sua produtividade não aumenta. Mas já a empresa pequena e a empresa média têm acesso a tecnologias próprias para ela, adaptadas a elas, e podem, portanto, tanto criar emprego como aumentar a produtividade. Todo mundo sabe a sangria desatada a que está submetida a economia com os níveis atuais da dívida interna. A gente sabe que o dinheiro que está aplicado na dívida interna é um dinheiro especulativo, mas é também a liquidez das empresas, isso é, o dinheiro que é aplicado no capital de giro das empresas. Alguns economistas do PMDB, como João Manuel Beluso, propõem o congelamento da dívida interna. Eu pergunto ao senhor, de que forma, tecnicamente, que se pode separar o dinheiro do especulador desse capital de giro da empresa, de modo a desmanchar a ciranda financeira sem acabar de vez com a liquidez da economia? É evidente que o saneamento do sistema financeiro exige uma identificação exata dos atores, dos que detêm esses títulos, esses papéis. Quando se observa a estatística brasileira hoje em dia, se vê que a massa de papéis girando, circulando, é tão grande que representa mais de 40% do produto nacional. Isto é, ela é duas vezes mais do que toda a poupança nacional. Por exemplo, o país foi empapelado. O governo emitiu quantidades enormes de papéis, as empresas emitem outros tantos, e existe, portanto, uma ciranda, como se diz aqui. A economia não pode funcionar, evidentemente, com esse sistema financeiro que aí está. Qual é a preocupação da empresa hoje em dia? É ter um saldo de caixa para ter na mão liquidez e correr para o open market, como se diz aqui, e ganhar, digamos assim, na especulação e abandonando propriamente as atividades produtivas. Esse sistema não pode funcionar, tem que ser saneado. Isso já se viu em muitos países, particularmente, por exemplo, quando uma economia sofre uma desordem por uma guerra, por uma ocupação estrangeira, como a Alemanha, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, que estava empapelada também, se fez uma reforma monetária, congelaram todos os créditos, todos os débitos e começaram de novo. Eu, evidentemente, não proporia isso no caso do Brasil. Precisa estudar exatamente a situação dos credores,
da economia. Eu li uma proposta sua, uma entrevista sua, na qual o senhor defendia até mesmo o fim do open market, do mercado financeiro, na forma atual. Não. Como é que seria isso? É que o open market é um mercado de dinheiro, não é um mercado financeiro. Aí se busca dinheiro, liquidez a curto prazo. Isso existe em qualquer parte do mundo, mas existe como instrumento do Banco Central. O Banco Central, por exemplo, quer enxugar dinheiro, quer retirar dinheiro da economia. E então ele vai operar no open market. No Brasil se transformou o mercado de dinheiro num mercado, digamos assim, que se utiliza para todos os fins, para que as empresas realmente, que estão em dificuldades muito sérias, utilizem, possam fazer render a sua caixa. Isso chegou a essa espécie de degenerescência do sistema monetário brasileiro, que ninguém quer mais dinheiro. Quando eu tenho dinheiro durante a noite de hoje, eu corro para o open market durante a noite para tirar ele da minha mão. Porque, digamos assim, ele está se depreciando ou a empresa tem dificuldades financeiras tais e que busca essas facilidades. E nenhuma economia pode funcionar assim. Então, o que nós dizemos é que o saneamento implica em identificar os que detêm os títulos. Como todos sabemos, parte do capital de giro das empresas está preso aí. Isso é preciso se respeitar, porque as empresas sem capital de giro não operam. Pelo contrário, as empresas devem ter acesso ao capital de giro bancário com taxas de juros muito menores do que as atuais. Segundo, todos os fundos de garantia e as instituições sociais que vivem também hoje em dia de aplicar seus recursos aí. É preciso ter em conta isso, não se vai, evidentemente, desmantelar esse sistema de previdência social e outras instituições da nossa sociedade que estão hoje em dia vinculadas, atreladas a esse sistema de open market, esse sistema, digamos assim, esse mercado monetário. Agora, somente uma lei do Congresso Nacional poderá resolver esse problema. Porque uns são credores, outros devedores. Existem, na verdade, aí vínculos contratuais definidos, na verdade, por contratos e, portanto, com direitos adquiridos. É preciso que o Congresso Nacional diga como se vai resolver esse problema e defina o montante dos recursos que a sociedade vai aplicar para converter esses títulos, para primeiro redimir parte desses títulos, né, e ir convertendo esses títulos em títulos a muito mais longo prazo. E, portanto, para ir retirar esse peso da sociedade. E discriminando entre os que têm títulos apenas como operadores e especuladores, daqueles que têm títulos porque não têm outra opção para sobreviver como empresas. Trata-se, portanto, de agir com muito critério e com muita percepção dessas diferenças. Eu estou totalmente de acordo com a pergunta, é de que não se pode de nenhuma maneira confundir, digamos assim, os titulares de recursos desses a curto prazo que os tem, porque a economia de alguma maneira os forçou, forçou-os aí nessa direção, de outros que vivem aí apenas para especular. Hoje no Brasil discute-se muito um sistema de reforma agrária que viesse transformar os latifúndios em latifúndios produtivos. A minha pergunta é no sentido de que, numa hora em que o Brasil depende exclusiva ou quase exclusivamente de exportações agrícolas, se esse enfoque do problema não está sendo mal encaminhado e não pode ter um reflexo muito nefasto sobre a economia agrícola nacional. É certamente um dos problemas mais complexos mas também mais urgentes do Brasil. Porque o grande problema do Brasil hoje em dia é comer, é a produção de alimentos. Em uma região como o Nordeste, o que vemos, né? A região, toda a parte semiárida está hoje em dia mais frágil do que no passado as secas. Na região úmida, as terras cada vez mais utilizadas para a produção de álcool, como era antes para cana, para culturas de exportação, e o Nordeste pobre, dependendo de importar alimentos do sul do Brasil e de outras partes. Digamos, se não se ataca de frente o problema da produção de alimentos no Brasil, não se pode pensar realmente em solucionar os outros problemas, porque antes de tudo a população tem que comer. Uma região que não tem uma base de alimentação adequada, evidentemente não pode resolver os seus demais problemas sociais e econômicos. Agora, a reforma agrária no Brasil tem sentido na medida em que quebra as atuais estruturas que fazem com que, digamos assim, que privilegiam apenas a agricultura de exportação ou a agricultura comercial, digamos assim, de substituição de importação, em detrimento da produção de alimentos. É nesse sentido. Isso se caracteriza perfeitamente bem na região do Nordeste. Agora, com respeito ao conjunto do Brasil,
a outras áreas do Brasil, onde as terras são abundantes, evidentemente que é preciso identificar o que se chama o latifúndio improdutivo. Uma coisa é o latifúndio improdutivo, que está em terras de especulação, e como se sabe hoje em dia mesmo, tem muita gente botando dinheiro em terra. Tem muita terra subutilizada no Brasil, mesmo nas regiões, mesmo no Nordeste, há muitas terras utilizadas, mesmo na região úmida do Nordeste. E esse problema foi solucionado no mundo inteiro através de uma mudança da estrutura agrária. É preciso não esquecer que não há nenhum país do mundo de agricultura avançada que não esteja baseado na propriedade pequena e média agrícola. Tomemos os Estados Unidos, que é seguramente a maior nação agrícola do mundo. Creio eu que pelo menos 40% das exportações agrícolas do mundo vem dos Estados Unidos, agricultura de maior rentabilidade, etc. Muita gente pode imaginar que, porque é altamente tecnificada, essa é uma agricultura de grandes propriedades. Não, não é verdade. A massa da agricultura norte-americana, com exceção de alguns setores muito especializados, está estruturada em unidades pequenas e médias. Algumas pessoas defendem que o subsídio na agricultura deve ocorrer não no crédito, mas no subsídio direto ao alimento. Como é que o senhor vê essa questão? Evidentemente, o subsídio é um problema técnico, né? Ele pode ir nos insumos agrícolas, quando isso é necessário, né? Para educar o agricultor. O agricultor não entende muito bem disso ainda, ou não está convencido de que pesticidas, inseticidas e fertilizantes são importantes. E muitos países do mundo praticam uma política de subsídio por esse lado. Geralmente é temporária, durante uma certa época. O subsídio pode ser também diretamente para facilitar certas formas de mecanização, ou pode ser também para induzir a agricultura a criar mais emprego. Tudo isso se pode fazer. Agora, não tenhamos medo do subsídio à agricultura, porque isso se pratica no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu quero saber como é que existiria a produção de açúcar nos Estados Unidos sem subsídios. Se ela poderia concorrer com a nossa produção de açúcar. Não pode. Quer saber na Europa também. A grande agricultura europeia é subsidiada, porque nenhum país quer renunciar à sua independência na produção de alimentos. Evidentemente tem limites, eu não vou passar de um certo ponto. Mas se isso é necessário, a sociedade, na verdade, subsidia, o que significa não comprometer a eficiência da agricultura, mas sim modificar os preços relativos. O preço do açúcar, nos Estados Unidos e na Europa, é subsidiado para que esses países não dependam completamente da produção de açúcar. Professor Celso Furtado, eu me recordo da sua presença aqui quando estava presidindo ainda o Centro Acadêmico 22 de agosto e nos primórdios da SUDENE, defendendo no movimento em que São Paulo participou as bases do lançamento da SUDENE e sua consolidação. Eu lhe perguntaria hoje, como poderíamos fazer, imaginando que o Nordeste tem um grande potencial de áreas agricultáveis, que tem um potencial grande de águas disponíveis, se perenizarmos algumas das suas áreas e rios, como poderia esta agricultura ser utilizada mais rapidamente para que o Nordeste se tornasse um grande produtor de alimentos? Quando se diz que o Nordeste é uma região com água, evidentemente é preciso qualificar. O Nordeste é uma região pobre em água e pobre em solos. Eu sou nordestino, conheço bem a região e não me deixo iludir. Evidentemente que se comparamos com outras áreas do mundo, de outros países, o Nordeste não é tão assim, digamos, desprivilegiado, não? Mas a ideia, por exemplo, de transportar águas a grandes distâncias em qualquer país do mundo, mesmo em países muito mais ricos do que o Brasil, isso é uma coisa cara. Muitas vezes me falam de Israel, que eu conheço muito bem, e inclusive quando estava no Nordeste, convidei os técnicos de Israel para discutirmos e trabalharmos juntos em alguns projetos no Nordeste. Esses são países que têm uma enorme abundância de capital, têm recursos consideráveis e que, portanto, têm outras soluções que não as nossas. É preciso reconhecer que o Nordeste é uma região pobre. O nível de vida da massa da população é muito baixo, e mesmo mais do que deveria ser, né? Dada a produtividade média da região. Em face dessa situação, é preciso buscar soluções baratas. A solução barata está na pequena irrigação, que está ligada também à pequena propriedade agrícola.
Eu estudei o estado da Paraíba, por exemplo, de perto, que é o meu estado, existe lá mais de 200.000 hectares que poderiam ser irrigados em pequena irrigação. Mas, evidentemente, isso não interessa à grande propriedade. Como seria esse processo de pequena irrigação? A pequena irrigação são técnicas simples, seja, digamos assim, de retenção de água, seja de utilização de água subterrânea, mas todas elas baseadas em pequenos investimentos e que decorre, portanto, de saber proteger a água. Em países da África do Norte se vê isso muito, onde a água é escassa também e as economias são pobres, se utilizam muitas formas baratas de pequena irrigação e que tem que estar combinado com outras formas de agricultura e com a agricultura resistente à seca, com plantas xerófitas, etc. Isso tudo é possível no Nordeste. Agora, eu não excluo também a hipótese de perímetros maiores de irrigação. Quando eu estava na Sudene, mandei estudar toda a região do São Francisco e se havia iniciado lá alguns projetos já maiores de irrigação. Mas não esqueçamos que uma população pobre, como é a do Nordeste, não pode pagar alimentos criados por uma agricultura cara. Quando se pensa numa agricultura como a soja, essa é uma agricultura muito cara, muito rica. Você tem em conta que a soja é tão capitalizada quanto uma indústria muito avançada. É uma agricultura baseada em uso de capital. E uma população como a dos Estados Unidos e outros países, etc., o certo setor da população brasileira podem pagar alimentos provenientes de uma agricultura rica. Mas uma população pobre como a do Nordeste terá que pagar alimentos que venham também de uma agricultura relativamente simples ainda. Tudo tem que ir conjuntamente. No dia que o Nordeste tiver um nível de vida mais alto, a sua agricultura poderá ser também muito mais capitalizada. Não pensemos em inverter o problema. Agora, todo encaminhamento do problema nordestino tem que partir disso. Primeiramente, a agricultura para dar de comer ao povo. Eu visitei, por exemplo, a região do Agreste da Paraíba há pouco, e que é uma região antiga, de propriedades pequenas, de policultura, que produzia alimentos tradicionalmente, e vejo que ela foi transformada hoje em dia em plantação de cana para álcool, porque o álcool é subsidiado, a cana é subsidiada para o álcool, isso interessa ao Brasil para economizar divisas. Evidentemente é um problema nacional, mas que tem um custo social enorme no Nordeste. Tudo que se fez em matéria de agricultura no Nordeste foi favorecer a pecuária e favorecer a cana-de-açúcar ou o cacau na Bahia, etc. Agora, ou então irrigação no São Francisco para produzir uvas e vinho, etc. Isso é coisa muito especializada. Agora, para a produção de alimentos, não se fez nada. E é aí que está a chave do problema. Eu diria que esses 20 anos, nada se fez para, digamos, atacar os dois problemas mais urgentes do Nordeste. Criação de emprego. Daí a coisa da pequena empresa, média empresa, ou empresa que cria emprego. Indústria que cria emprego, etc. Segundo, produção de alimentos. E a população do Nordeste hoje em dia depende muito mais de importação de alimentos do que há 20 anos atrás. Professor Celso Furtado, eu gostaria de saber qual foi a destinação dada ao chamado projeto emergência proposto pelo senador Teotônio Vilela, e do qual se falou muito esse ano, e do qual o senhor participou no início, mas me parece o senhor, por recomendação da direção nacional do PMDB, participou da elaboração de um outro projeto, juntamente com o chamado Grupo Paulista do partido. Então eu gostaria de saber exatamente qual foi o destino dado ao projeto Emergência e o que resultou de toda essa discussão, qual o programa econômico do PMDB, qual foi a conclusão dada ao projeto do partido. O projeto Emergência foi uma iniciativa brilhante do senador Teotônio Vilela, que se fez, aliás, assessorar, eu creio, pelo Grupo Paulista, que se fala do PMDB, e que era de um projeto essencialmente dirigido à mobilização popular, do seu temperamento, do seu homem de uma grande coragem cívica e de uma grande facilidade de comunicação, que levantou algumas grandes teses, como a tese da moratória, por exemplo, no lateral, e outras teses de mobilização popular, que no momento desempenharam uma função importante na própria evolução do debate, do diálogo político no Brasil. Em certo momento foi necessário transformar esse projeto de emergência em um projeto de caráter mais operativo.
projeto que pudesse indicar o que seria efetivamente uma política de um partido que se apresenta como uma opção de poder, como é o PMDB. O PMDB, na verdade, é um partido que se prepara para que é convocado amanhã para exercer o poder, ele tem que ter todos os meios para fazê-lo com absoluta, correspondendo, digamos, às expectativas da população. Portanto, era preciso ir mais longe, completá-lo, enriquecê-lo ou mesmo modificá-lo. E eu fui convocado pelo próprio senador Teotônio Vilela. Eu estava na Europa, ele me telefonou e disse: Celso, precisamos de você aqui, você venha. Chegou o momento de transformar esse programa, que foi fruto de minha inspiração, em algo muito mais, a palavra dele, muito mais técnico, muito mais convincente para aqueles que realmente lidam diretamente com os problemas econômicos do país. E quais os principais pontos alterados? Menos que alterar, se cobriu um espaço muito maior, né? As grandes teses foram as mesmas. A tese, digamos assim, as teses políticas básicas são as mesmas, de convocação da Assembleia Constituinte, da eleição direta para presidente da República, foram retidas todas porque são, na verdade, já as teses de luta do PMDB há muito tempo. Na área econômica? Na área econômica, a tese mais importante, que era a tese da moratória, com respeito à dívida externa, foi retida também. Que, aliás, quando ele preparou o projeto dele, ele me consultou também, etc. E eu fui uma das poucas pessoas que o encorajaram a defender a tese da moratória, desde o começo. Agora, com respeito para dar um exemplo do saneamento do sistema financeiro brasileiro, ele apresentava já uma fórmula que, evidentemente, simples, atrativa, que era transformar toda a dívida interna em bônus, tipo bônus de guerra, etc. Ora, esse é um problema que não se pode resolver senão por um entendimento ao mais alto nível nacional. E no programa novo do PMDB, no programa finalmente que se redigiu, se diz que cabe ao Congresso Nacional, que representa todos os aspectos da sociedade brasileira, definir as bases da conversão dessa dívida, esse saneamento. Como vamos, na verdade, limpar o país dessa papelada que aí está. Isso tem que ser objeto de um grande debate. Realmente lá se damos algumas indicações gerais, como eu acabei de dizer aqui, com respeito aos quem são os que conservam esses títulos, mas não avançamos muito porque achamos que esse é um problema de entendimento a nível da sociedade e que isso não pode ser feito, digamos, mobilizando uma parte da sociedade completamente contra a outra. Foi feito, então, sem modificar o espírito, que é um saneamento a fundo do sistema financeiro, nós modificamos a forma. E, por outro lado, evidentemente, tivemos que ampliar em várias direções o programa, porque havia muitos temas que não haviam sido abordados no esquema do senador, e um pouco modificar a linguagem, porque se tratava já de um programa que unisse o PMDB. Eu me encarreguei de visitar todos os líderes do partido, a começar pelo senador Teotônio Vilela, cujo texto inicial foi nosso ponto de partida, mas tinha que gostar os líderes de todas as outras chamadas, digamos, tendências do PMDB, para chegar a um consenso dentro do próprio PMDB e sair com um documento que passasse a unir o partido e não ser o documento ligado a uma personalidade, como foi o caso do senador. Mas eu sou muito agradecido pessoalmente a ele, não só pelo ato de coragem que ele teve, dizendo que o país necessita de um programa, de uma opção, em que direção ir, e foi ele que nos animou nessa direção, como mesmo me convocar pessoalmente, me chamar a Brasília, debater comigo, me dar o programa dele, está aqui, Celso, transforme numa coisa mais operacional, mais técnica. E, evidentemente, eu fiz isso consultando com as outras lideranças do partido, em primeiro lugar, doutor Ulisses Guimarães, mas o senador foi informado de todos os momentos das discussões e até o fim ele esteve, digamos assim, fundamentalmente de acordo conosco na orientação do programa que se apresentou. O professor Celso Furtado tem recomendado, até com certa insistência, o caminho da moratória externa. Teriam sido suficientemente avaliados os riscos envolvidos, o peso específico do Brasil para esse tipo de encaminhamento da solução externa e, sobretudo, teriam sido suficientemente esclarecidos à sociedade brasileira quais os custos sociais de um projeto de moratória, sobretudo a unilateral? Bem, em primeiro lugar, nós partimos
da convicção profunda e que decorre de nossa observação e de conhecimento do Brasil, de que os custos sociais maiores são os que se pagam hoje em dia, por uma moratória que é, na verdade, desenhada em função dos interesses dos bancos. O Brasil passou este ano todo em moratória, isto é, sem pagar o serviço da sua dívida, nem o principal, nem grande parte dos juros, e se submeteu finalmente a uma série de acordos nas condições ditadas pelos bancos. E isso, o Brasil, por exemplo, neste ano já está transformado numa economia exportadora, não digo de capital, porque o Brasil continua se endividando, continua tomando emprestado dinheiro para pagar juros. Portanto, ele não exporta capitais, mas ele exporta recursos. Este ano estaremos exportando já cerca de 3 bilhões de dólares de recursos reais. Vamos exportar mais o ano que vem e pelos esquemas que eu conheço do Fundo Monetário, até daqui em 87, 88 estaremos exportando cerca de 15 bilhões de dólares, que é mais ou menos a metade da capacidade de investimento deste país em condições normais de funcionamento da economia. Portanto, o Brasil está submetido a uma recessão que está programada para durar vários anos e transformado num país exportador de recursos e tem fechado todas as linhas de crédito, exceto para pagar juros. Porque mesmo os créditos comerciais, que o Brasil tinha, por exemplo, 10 bilhões de dólares no ano passado, quando começaram essas negociações, hoje em dia estão reduzidos a um pouco mais da metade disso. Portanto, o Brasil hoje em dia é um país que só tem acesso a crédito externo quando se trata de recolher dinheiro para entregar aos banqueiros, para resolver o problema dos bancos. Evidentemente que uma situação tão complexa e difícil como a atual, não somente envolve riscos, mas existem sacrifícios. Hoje em dia, os sacrifícios são feitos sem saber para quê. Na hipótese de que o Brasil assuma a sua soberania e diga aos bancos que não vai aceitar as condições que eles estão ditando, também haverá riscos. Mas neste caso nós saberemos com que objetivo os estamos assumindo. Não esqueçamos que os bancos estão transformando a nossa situação de fraqueza em um negócio. Eles tomam um papel de dívida nosso e simplesmente para refinanciá-lo e, portanto, nos emprestar dinheiro para pagar eles mesmos, eles exigem comissões adicionais, exigem aumento de spreads e, portanto, obrigam o Brasil a se endividar mais, simplesmente para que ele, banco, apresente no seu balanço lá um ativo, como um ativo, esse papel que tem assinado pelo governo brasileiro. Nesta quarta, O ministro Mário Simonsen disse que o México, antes de ir à moratória, tomou cuidado de guardar 10 bilhões de dólares como reservas. As reservas brasileiras não se sabe bem em que nível estão. O senhor acha que com essas reservas dá para se ir à moratória? Não há o perigo de interromper bruscamente com as importações? Não, primeiramente o Brasil não tem reservas. O Brasil tem reservas negativas hoje em dia. Reservas, segundo o Fundo Monetário Internacional, de 4,5 bilhão de dólares até há pouco de reservas negativas. E se pagar até o fim do ano tudo isso com novos empréstimos, ele ainda terá reserva negativa no sentido de que ele já hipotecou parte de suas exportações. A situação do Brasil é gravíssima, isso nós sabemos perfeitamente. E vai continuar assim, porque os bancos estão decididos até agora, nas negociações, em não ceder nada, exceto aquilo que interessa a eles mesmos. O caso do México é diferente disso. O caso do México resulta de que o México foi uma fuga enorme de capitais. Não é que o México tivesse reservas, não. O México foi uma fuga brutal de capitais. No período de pouco mais de 18 meses, o México perdeu 20 e tantos bilhões de dólares de fuga de capital. E foi para frear esse processo que ele decretou a moratória. Decretou uma moratória, e no momento que ele decretou a moratória, para que ele queria reserva? Você não ia pagar mais a ninguém. E ele exporta petróleo. O México exporta petróleo este ano 16 bilhões de dólares. O México tem moeda forte na mão. A situação dele, desse ponto de vista, é muito melhor do que a nossa. Portanto, ele, quando decretou a moratória, aparentemente ele se preparou para uma confrontação com os bancos, porque ele disse, eu não pago durante 3 meses, nada, e portanto, a exportação de petróleo dele, ele asseguraria os meios de continuar, digamos assim, cobrindo as suas importações essenciais. Para lhe dar uma ideia, as importações deste ano do México não vão chegar a 10 bilhões de dólares, e só de exportação de petróleo ele tem 16 bilhões.
E mais ainda, ele nacionalizou todos os bancos para que não houvesse nenhuma possibilidade de que os recursos continuassem a fugir do país. Tomou todas as medidas. Agora, foi o governo dos Estados Unidos que não quis a confrontação. Não é que ele tivesse reservas, não. O governo dos Estados Unidos simplesmente disse, não, vocês têm crédito, não precisam decretar uma moratória, e então mobilizaram os bancos internacionais e fizeram uma série de empréstimos ponte ao México, e compraram por antecipado petróleo e financiaram a exportação de alimentos, garantiram ao México os recursos necessários para que o México saísse da situação. E o México, então, suspendeu a moratória. Se o senhor fosse encarregado de negociar com os banqueiros internacionais a dívida brasileira, o pagamento dessa dívida, quais as condições principais que o senhor colocaria? Bem, não seria eu, seria o governo brasileiro, né? Eu estive agora na Argentina conversando com o presidente eleito e com o futuro ministro da Economia e outras personalidades lá, inclusive com o Dr. Raul Preves, com quem trabalhei muitos anos, que está encarregado de assessorar sobre a administração, sobre a negociação da dívida, a renegociação. E sinto que eles adotaram uma tática, uma estratégia muito boa. Eles disseram o seguinte, nós temos que explicar aos banqueiros de quanto dispomos para pagar a eles este ano. Está aqui nossas importações essenciais para a economia funcionem, porque nós não vamos sacrificar o povo, não vamos matar o povo de fome, né? Reduzindo as importações excessivamente. Vamos, portanto, pagar aos senhores tanto. E os banqueiros, então, farão um rateio entre eles e, digamos assim, e refinanciarão o resto. Agora, me disseram eles, quando eles apresentaram o plano de refinanciamento, nós diremos, não senhor, vocês não vão tirar proveito do fato que nós estamos nessa situação aí. Nós não aceitamos essa taxa de juros, não aceitamos essas comissões. Nós vamos renegociar tudo isso. Como os bancos têm tempo limitado para renegociar, porque eles têm que apresentar balancete, tem essa balança de fim de ano, eles, na verdade, vão ficar numa situação de ter que decretar eles a moratória da Argentina, ou do Brasil. Eles não fazem, porque do dia que eles decretarem a moratória, eles perdem os ativos deles imediatamente. Isto é, esses empréstimos se evaporam, deixam de existir para eles, e são transformados, na verdade, em puro papel. E por isso é que eles se organizam de todas as maneiras para evitar a moratória. Que fizeram mesmo, no caso do país como a Polônia, que suspendeu os pagamentos e ficou em estado de default, como eles dizem nos Estados Unidos. Né? Ficaram em estado de inadimplência, a Polônia. Não pagou simplesmente e foi deixando passar o tempo. Aí alguns bancos ficaram em situação difícil, menores, quiseram agir e disseram, vou então executar a dívida da Polônia junto aos tribunais e pedir para que se decrete a moratória do país. Quanto tempo o Brasil deveria deixar de fazer os pagamentos? Bem, se ele não tivesse assinado esses papéis que aí estão, a 31 de dezembro, a situação dos bancos era muito difícil. Porque há bancos como o Citibank, que é o maior emprestador do mundo, que tem 83% do seu capital comprometido no Brasil. Portanto, a posição deles é muito vulnerável. E é por isso que eles se mobilizam de todas as maneiras para evitar que o Brasil assuma uma atitude independente. Eles oferecem todas as formas. E é por isso que todos os observadores internacionais me dizem, é impressionante como o Brasil não usa o peso que tem. Comparemos as negociações do Brasil. Eu vou dar um caso, por exemplo, um país como a Nicarágua, que é um pequeno país, fraco hoje em dia, assediado de todos os lados, etc. Ele suspendeu o pagamento da dívida. Os bancos não decretaram a moratória, não decretaram a Nicarágua inadimplente. Porque não interessa aos bancos. Eles negociaram em condições muito mais favoráveis de spreads, que a Nicarágua não pagou comissões de negociação, do que o Brasil. Agora, quando se vê um imenso devedor como o Brasil, com o poder que tem, um grande mercado, e dizer que o Brasil, por exemplo, aceitou os mais altos spreads, o Brasil chegou a aceitar no refinanciamento da sua dívida em 1981, entre juros e spreads e comissões, 24%. Qual é a economia mundial que pode funcionar pagando juros de 24% numa dívida do tamanho dessa que está? Isso tudo é evidente, os banqueiros todos dizem, é evidente que isso não pode durar muito tempo. 2, 3 anos mais, isso não pode. Agora, estão parando a economia do Brasil, com que objetivo? Apenas de resolver o problema dos bancos. Esse é o problema real que se coloca hoje em dia. Agora me perguntarão, mas e como encontrar uma solução para tudo isso? Tem que se encontrar uma forma de cooperação, e a cooperação passa por concessões dos credores, que são hoje em dia fortes e ganharam muito dinheiro. E como dizem nos Estados Unidos mesmo, terão que pagar, terão que perder parte disso. Eles já ganharam muito dinheiro. Dizem lá nos Estados Unidos, a imprensa americana todo dia diz isso, no Congresso. E de parte dos países
dos países credores, né? Dos bancos centrais dos países credores. É preciso chegar a um entendimento, nova forma de cooperação, para reduzir a carga que pesa hoje em dia sobre os devedores, transformar esses papéis de forma tal que os bancos possam, digamos, apresentar os seus balanços de fim de ano, com redesconto, evidentemente com perda de parte do patrimônio, mas evidentemente sem um choque demasiadamente grande. E, finalmente, digamos assim, uma forma de cooperação. E eu espero que isso aconteça, quiçá não por iniciativa do governo do Brasil, que tem estado demasiado submisso, mas quiçá agora por iniciativa do governo da Argentina. Celso Furtado, recentemente em um programa de televisão do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães disse que no encontro que teve com o presidente eleito da Argentina, o Raul Alfonsín, do qual o senhor também participou, o presidente eleito da Argentina anunciou que uma de suas primeiras medidas seria destinar 1% do PIB argentino para acabar com a fome do país. Eu queria saber se, no seu entender, essa seria também uma solução para o Brasil e quanto representaria 1% do nosso PIB. É evidente que um país como a Argentina, com 1% do seu PIB, do seu produto interno bruto, poderia resolver os casos mais urgentes de carência da população. Mas o Brasil precisaria de muito mais. O problema brasileiro é muito mais grave. A massa da população brasileira carente é, em termos relativos, muito maior. Nem mesmo com muito mais, digamos, nem mesmo com 4%, nós faríamos o essencial no Brasil. Portanto, não podemos ter essa ambição. Podemos sim ter o desejo e a ambição de ir colocar o problema de forma a que, num período, digamos, de 5, 10 anos, se resolva aquilo que é a carência maior no Brasil. Isso não é para um ano, nem 2, nem 3, nem é para apenas para 1%. Vejamos 1% o PIB do Brasil hoje em dia está em torno de 240 bilhões de dólares, aí 1%, 2,4%, né? Isso é muito pouco recurso quando se tem em conta que 40% da população do Brasil vive no nível do que se chama pobreza absoluta. E que uma parte grande dessa pobreza absoluta é miséria. Portanto, não vai ser, digamos assim, como na Argentina. Você não acha de que, ao invés de ficar discutindo com banqueiros internacionais, ao invés de ficar discutindo com o sistema financeiro internacional, caberia ao governo encontrar soluções para os problemas da política econômica, discutindo com o movimento sindical brasileiro, permitindo que o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre as questões econômicas desse país? Você não acha que seria muito mais fácil a gente encontrar medidas que solucionassem os problemas da classe trabalhadora aqui dentro? E você não acha também de que é praticamente impossível qualquer saída econômica enquanto estiverem determinando a política econômica o ministro Antônio Delfim Neto e o ministro Hernani Galvez? Eu estou totalmente de acordo em que o governo brasileiro praticamente se voltou para o exterior. Os ministros estão preocupados, na verdade, com a dívida externa, vivem viajando, etc. E os problemas internos só se resolvem, só se abordam quando é em função da situação internacional. O grave no problema não é somente a dívida, é que tenhamos aceito uma tutela internacional. Hoje em dia estamos com toda a nossa política econômica já programada, em base a um contrato internacional, um contrato de governo, de co-governo, política de salários, política de fiscal, política de preços, política de subsídios, política monetária, tudo está amarrado. Daqui até, digamos assim, pelo menos o contrato é de 3 anos. Se bem que agora as metas são programadas, digamos, para cada 6 meses ou cada ano, mas hoje em dia há metas que são controladas internacionalmente, mensais. A chamada meta, digamos assim, de crédito ao setor público, de endividamento do setor público no Brasil, é controlada mensalmente. O Brasil está sendo administrado, na verdade, sob um sistema de tutela. Isso é completamente inaceitável. Qualquer brasileiro, eu não pensei em viver para ver isso. E tantos anos lutando para que esse país, na verdade, se reconheça como uma nação grande, com grandes possibilidades, um peso internacional enorme. Eu que conheço o mundo inteiro e que trabalhei tantos anos fora do Brasil, nas Nações Unidas, e sem o peso que o Brasil tem, imaginar que se aceitasse esse tipo de tutela, eu nunca imaginei. Portanto, sobre isso eu estou totalmente de acordo. Agora, o problema da dívida não pode ser ignorado.
Temos, evidentemente, que recuperar a autonomia de decisão. Por isso é que no programa do PMDB nós dissemos que, primeiramente, se renuncia, digamos delicadamente, se renuncia às chamadas facilidades ampliadas do Fundo Monetário Internacional. Portanto, lavamos as mãos. Celso, então você acha que dá mesmo para compatibilizar o crescimento econômico, o pagamento da dívida e todos esses problemas sociais que nós temos? Não, o pagamento da dívida, na forma em que ela foi contratada, não se pode fazer. Umas taxas de juros como as que estão não permitem nem sequer que a economia internacional funcione. Veja o seguinte, uma taxa de juros real de 12% e o comércio internacional estagnado. Isso é inviável, a economia não pode funcionar assim. Isso é completamente irracional. Pagar com o quê? Só reduzindo as importações, como estamos fazendo? Portanto, não se pode pagar essa dívida na forma como ela foi contratada. Temos que exigir prazos muito mais amplos e temos que renegociar essas taxas de juros. Não podemos pagar taxas de juros reais que sejam acima de 12% ou coisa parecida. E temos que contabilizar em contas gráficas, como se diz nos bancos, etc., aquilo que não podemos pagar hoje em dia para ir para adiante. Até que a economia se revigore, que volte a crescer, que volte a exportar mais, que a economia internacional se normalize, e aí então poderemos ir amortizando parte dessa dívida. Como fizeram outros países. Houve países, por exemplo, que tiveram grandes dívidas. A Inglaterra acumulou uma imensa dívida na Segunda Guerra Mundial. Mas essa dívida, ela congelou, só pagou quando pôde, e nas condições em que pôde. E pior ainda, né? Não deu nenhuma garantia de taxa de juros móveis como hoje, e com a inflação a dívida murchou, e os ingleses pagaram muito pouco. Portanto, existem muitos precedentes históricos. A única forma de resolver os problemas sociais é fazer a economia andar, isso sim, mas não é suficiente. Não basta que a economia ande para resolver os problemas sociais. É preciso começar com objetivos sociais e pôr a economia a andar com esse fim. Portanto, eu diria, podemos conciliar a solução dos problemas sociais com a retomada do crescimento, isso sim, mas com o pagamento da dívida só em condições totalmente distintas dessas que estão sendo adotadas hoje em dia. Dos problemas sociais, o mais sério hoje, sem dúvida, é o desemprego. Como atacar o problema? Eu diria que o problema social mais grave hoje em dia é a fome. E se continua essa política de recessão que está programada para o próximo ano, podemos ter isso em escala muito maior e ter tensões sociais muito mais graves. Eu creio que neste momento temos que estar preparados para programa de emergência, face à gravidade das tensões sociais que estão aí latentes e que já estão manifestando. Agora, o problema do desemprego é um problema que só se resolve de verdade com a economia andando, porque só se resolve o problema do desemprego com investimento. Investimento significa tirar recursos da economia para poupança. Isso só se pode tirar com a economia crescendo. Se a economia não está crescendo, os impostos estão baixando, o governo não pode investir. As empresas não têm fundos para investir e está tudo parado. É o que está acontecendo aí. Em outras palavras, solucionar qualquer problema econômico com a economia parada ou andando para trás é simplesmente impossível, absurdo. Mesmo o problema da inflação. O problema da inflação grave como a do Brasil só se pode resolver se a economia estiver andando. Porque com a economia andando eu posso, na verdade, aumentar a oferta. E dentro de uma economia tão rígida, tão indexada como a nossa, sem um aumento de oferta, eu não posso absorver pressões inflacionárias. Não pode ser só com redução de demanda. Uma reflexão sobre os paradigmas do mundo moderno. Com que lentes nós lemos, deciframos, por que razões nos assustamos? Isso é só uma hipótese, eu posso estar completamente enganado. Nós físicos ficamos fascinados com esses problemas, com essas questões sem resposta. Invenção do Contemporâneo. Toda quarta, 00:45. Invenção do Contemporâneo. Idealização CPFL Energia. Realização CPFL Cultura. Depois que o senhor saiu do ministério, no Brasil, várias formas de tentar solucionar a crise brasileira sempre tiveram como pano de fundo mexer com salários, a redução do salário,
através de fórmulas que controlassem o salário nominal. Como o senhor avalia essas propostas de vários governos? Foi assim em 1965, com as leis salariais do período, e volta a ser agora com esses decretos-leis. Esse único caminho de resolver a crise brasileira, tudo passa a partir do controle de salário? Diria quase o contrário. Reduzindo o salário real no Brasil, particularmente da massa da população, e não esqueçamos que 2/3 da população tem um salário muito pequeno, que está entre 2, 3 salários mínimos ou menos, por esse caminho não se desenvolve o Brasil. Não se desenvolve nenhum país do mundo sem que a massa da população participe dos benefícios do desenvolvimento, isto é, participe dos benefícios do crescimento da economia. O Brasil é um país que apresenta essa coisa aberrativa. Ele cresce brutalmente, como o Brasil cresceu durante, digamos assim, 30 anos, mas, particularmente nos últimos 20 anos, o crescimento que teve a economia brasileira, que foi grande, foi considerável, se fez com um salário mínimo estacionário. Qualquer país do mundo, na medida em que a economia vai crescendo, ocorrem duas coisas. Os salários todos crescem e os mais de baixo crescem mais do que os de cima. Por isso é que se homogeneiza a sociedade e se obtém um perfil social como o que vemos nos países desenvolvidos de hoje em dia. O Brasil quer se transformar numa espécie de nação em que o desenvolvimento se faz sem que o povo participe desses benefícios. Esse é o espírito da política salarial a partir de 64. Evidentemente, decorre de uma certa visão monetarista, que é preciso reduzir os custos de produção para exportar, para reduzir a inflação, etc. A forma mais fácil é sacrificar o povo e isso sai por esse lado. Mas não é, a história não mostra que seja essa a forma como o capitalismo se desenvolve. O capitalismo se desenvolveu foi aumentando os salários da população, particularmente os de baixo. Eu diria em uma palavra, por exemplo, eu fui professor 15 anos na Universidade de Paris, e como o salário alto que tinha lá de professor, da Sorbonne, meu salário era 4,5 vezes um salário mínimo, do mais baixo que eu houvesse na França. Professor Celso Furtado, o Brasil inteiro está de acordo que é necessário combater a inflação. No regime econômico como o nosso, o combate à inflação passa obrigatoriamente por uma política monetária. Qual a política monetária que Vossa Senhoria recomenda para o caso do Brasil? Em primeiro lugar, não pode propriamente haver política monetária numa situação como a que se encontra o Brasil. Isto é, com uma massa tão grande de papéis na mão do povo, na mão dos agentes, com um mercado monetário e financeiro como o que temos aí. Política monetária exige, primeiramente, o controle da criação de liquidez na economia, da criação de moeda, de meios de pagamento. Portanto, é poder ter uma política de redesconto adequada, ter uma política adequada de reservas compulsórias de banco e ter, finalmente, uma política adequada, no caso do Brasil, no que respeita ao refinanciamento externo dos bancos. Se os bancos podem apelar para fora e trazer dinheiro de lá e criar liquidez dentro do Brasil, a política monetária também é muito difícil. Portanto, primeiramente, há uma necessidade de retomar o controle, criar as condições para ter política monetária. Mas não temos nenhuma dúvida de que a política monetária para combater a inflação no Brasil passa pela redução dos custos financeiros. Os custos financeiros hoje em dia asfixiam as empresas produtivas. As empresas se defendem porque vão especular também. E tem, na verdade, lucros não operativos. Mas passa por aí. Portanto, é preciso, digamos assim, uma retomada do controle do sistema monetário por esse lado. E também compreendamos o seguinte: não se controla a inflação no Brasil reduzindo os custos operativos das empresas. Por exemplo, reduzindo os salários, que estão declinando já há bastante tempo. Porque os outros itens, particularmente os itens financeiros, estão indexados, são rígidos. A inflação no Brasil não se pode resolver mediante uma política de redução da demanda. Ou pelo menos apenas. Só que se resolverá à medida em que se ataque também o problema da oferta, se põe a economia para funcionar de novo. Se amplie a oferta e aí se pode ir absorvendo a política, o excesso de demanda monetária, né? Na medida em que a economia volte a funcionar normalmente. Em outras palavras, é complexo o problema, mas nós já sabemos muito sobre isso. E o que sabemos mesmo é que a receita do Fundo Monetário
não se aplica a um caso como o do Brasil. Não se aplica e aí vemos o resultado, digamos, de recessão para cortar a demanda, não? Já há bastante tempo, este ano todo foi de recessão programada para cortar a demanda, cortaram-se os salários consideravelmente e a inflação dobrou, passou de 100% para 200%. Eu queria saber se é possível combater a inflação com o dólar aumentando semanalmente ou a cada 2 dias. O que se comenta é que o dólar aumenta para favorecer as exportações. Mas, por outro lado, ele aumenta as exportações, mas aumenta o preço do petróleo. Aumenta o preço do petróleo puxa todo o resto. Então, eu queria saber de que maneira pode-se parar de valorizar o dólar, o cruzeiro, se é possível parar a desvalorização e se é possível combater a inflação com o dólar subindo constantemente. Bem, na realidade, uma economia inflacionária como a brasileira não pode ter uma taxa de câmbio fixa, porque então o dólar seria o único preço que não se mudaria. Todo dia se mudariam todos os preços, exceto o do dólar. Agora, uma máxima desvalorização, como a que se fez no começo deste ano, essa sim, digamos assim, realimenta a inflação. Mas que o dólar acompanhe o nível geral de preços é natural, perfeitamente. O dólar não é ele que cria a inflação no Brasil. Ele, na verdade, responde a uma elevação geral de preços que ocorre na economia. Gostaria de saber do economista Celso Furtado se ele ficou satisfeito com a emenda arremendada Passos Porto e a pequena reforma tributária. Bem, eu fiquei... Tudo que se possa fazer para ajudar os estados e municípios, particularmente os municípios no Brasil, é uma coisa, digamos, louvável. Eu estou satisfeito. Mas a forma que se conseguiu... com essa não estou de acordo. Fizeram duas coisas. Aumentaram os impostos indiretos, que são, por definição, não só inflacionários, como, digamos assim, concentrador de renda, porque prejudicam mais a massa da população. E, em segundo lugar, fizeram, digamos assim, aumentar a carga tributária e não fizeram a transferência que se pretendia. A ideia era fazer transferência de recursos. Eles saíram pelo lado de aumentar a carga tributária. Ora, aumentar a carga tributária quando as empresas estão nessa situação, ou elas mandam imediatamente para o consumidor e, portanto, aumentam os preços, ou então elas não podem pagar e elas entram em dificuldades maiores. Ou elas buscam a evasão, como acontece sempre, quando a carga tributária é excessiva. Portanto, a forma que finalmente resultou da negociação com o governo, para mim, foi completamente inaceitável. Mas o espírito da mini-reforma tributária, esse é louvável. Celso, você entende que o parlamentarismo seria um instrumento próprio e importante para o projeto democrático do Brasil? Eu considero o parlamentarismo como uma forma mais avançada do regime democrático. Eu vivi em alguns países de regime parlamentar e sei que é no regime parlamentar que o povo efetivamente tem uma participação maior, né? O povo tem uma participação mais ampla na vida política. E, inclusive, a capacidade, por exemplo, de adaptação do parlamentarismo. Porque se muda a conjuntura, muda a circunstância, muda, inclusive o estado da opinião pública, o governo pode mudar como uma expressão de uma vontade política, que é aquela que está no parlamento. Isso eu acompanho há anos e sei que é. Agora, o parlamentarismo como casuísmo, isto é, para, digamos assim, evitar aquilo que é uma ansiedade hoje em dia de todo o povo brasileiro, que é eleger o presidente da República, que é realmente ter um governo pleno, digamos, plenamente legítimo no Brasil, esse já é menos aceitável. E, por último, não se pode desconhecer que o Brasil é um país com longa tradição de um governo altamente, com grandes poderes concentrados na pessoa do presidente da República. E isso vem do Império, né? Seguiu com o tipo de república que nós temos. E, portanto, passar para o parlamentarismo, quizá isso deveria resultar como uma própria evolução do sistema político. Hoje em dia nós não estamos procurando essa evolução, estamos procurando restabelecer aquilo que o Brasil já teve no passado, que é um sistema plenamente legítimo, né? Eu diria que eu faria do parlamentarismo um objetivo a mais longo prazo, que devia vir de uma evolução política brasileira, e faria da eleição direta para o presidente da República como meu objetivo imediato, para que o povo sinta que finalmente ele tem algo que ver com aquele que encarna, na verdade, a nação e que concentra a maior massa de poder, que é o presidente da República. O senhor que foi homem do governo João Goulart, o que o senhor sentiu da experiência parlamentarista naquela época?
Eu fui, inclusive, ministro do governo parlamentarista. Agora, era um parlamentarismo que, pela metade, no sentido de que ele não era plenamente reconhecido pelo país, não era, inclusive, pelo próprio presidente João Goulart, com quem eu convivia. Ele tinha uma grande preocupação em afirmar, em fazer sentir a nós, ministros, de que ele não renunciava às suas prerrogativas de presidente da República e que, portanto, o chefe do governo, na verdade, era como se fosse alguém que tivesse um auxiliar dele. Diria, o nosso parlamentarismo foi um pouco pela metade. Evidentemente, quando se pensa hoje em dia no parlamentarismo no Brasil, seria um pouco também pela metade, porque se pensa hoje em dia num regime tipo francês ou tipo Portugal, que são regimes em que o presidente da República é eleito diretamente pela população e que enfecha grande massa de poderes, particularmente no que respeita à política externa, segurança nacional, etc. É dessa forma, né? Mas a experiência da época, que sempre me impressiona, é que o fato de que nós estávamos ligados ao parlamento, de tínhamos que prestar satisfação no sentido de explicações junto ao parlamento, aproximava muito a nós ministros do parlamento e incluso fez com que a escolha dos ministros fosse muito cuidadosa. Eu me recordo da grande preocupação do presidente João Goulart em ter um ministério de alto nível, porque o parlamento reconhecesse que ele, o governo, era do mais alto nível, né? E eu creio que poucas vezes no Brasil uma seleção tão cuidadosa de ministros como na época do parlamentarismo. O senhor que foi o primeiro ministro do planejamento no Brasil, o que o senhor acha da concentração de poderes hoje na CEPLAN? E a concentração essa que está nas mãos do ministro Delfim Neto, como todo mundo sabe. Sim, se bem que o ministro Delfim Neto não é propriamente o ministro do planejamento, ele é um ministro que se chamaria o ministro da Economia, como na Argentina. Na Argentina, o ministro da Economia controla todas as partes que tem que ver com a economia. É um sistema parecido que se adotou finalmente no Brasil. Não há ministro de planejamento no Brasil, não há plano, não se apresenta, digamos, uma política de médio e longo prazo, não se discute. E, na verdade, o que existe, como disse, é simplesmente uma gestão da economia no curto prazo. Celso Furtado, você acredita que finalmente sairemos do ciclo das eleições falsas no Brasil para partirmos definitivamente para a eleição direta em 1984? E se dependesse de mim, tudo faria, eu vou fazer, né, para que se compreenda que o Brasil não pode solucionar os gravíssimos problemas que vai enfrentar nos próximos anos sem essa plenitude de confiança que tem um governo que sai da eleição plena popular. Portanto, eu que vim da Argentina e vi agora a transformação da Argentina, tinha estado lá 2 meses antes, a transformação do país, na medida que o povo sente que finalmente elegeu seus governantes que foram eleitos a partir de programas discutidos e apresentados amplamente, etc., eu creio que nada poderia ser tão importante na evolução histórica do Brasil, nesse estágio em que estamos, do que completar a reinstitucionalização do país através da eleição direta e de uma Assembleia Constituinte que pudesse, de verdade, devolver, digamos, ao país as regras básicas de convivência, né? O quadro jurídico que representa as regras básicas de convivência de uma nação moderna. Os jornais publicaram notícias atribuídas ao ministro Delfim Neto no sentido de que uma das garantias dadas aos banqueiros internacionais para o fechamento desse último acordo com o FMI foi de que o processo de eleições que vão determinar o sucessor do presidente Figueiredo seria indireto. O senhor acha que as eleições indiretas as eleições diretas poderiam prejudicar de alguma maneira a obtenção de empréstimos internacionais? Eu não li essa informação, não li, portanto não poderia saber se ela foi, né? Se ela me perdoe, mas eu inclusive me parece um pouco estranho. Agora, pelos contatos que eu tenho com os banqueiros na Europa e mesmo nos Estados Unidos e nos âmbitos das instâncias internacionais, a circulação e acompanhando a imprensa especializada internacional, é o contrário, exatamente. Eles, por exemplo, todos afirmam que o essencial para que o Brasil tenha com eles um diálogo franco é um governo estável. E um governo estável, ele diz, só pode ser um governo eleito. Um governo com plena confiança do povo brasileiro. Eles vivem esperando por isso, diz os banqueiros. Quando é que vocês têm finalmente um governo que chegue aqui e diga que nós representamos de verdade o povo brasileiro
e temos aqui um programa de médio e longo prazo e vamos adotar essa política para que nós possamos conversar. Isso se diz na Alemanha, na França, na Inglaterra, etc., em círculos de banqueiros ou de credores do Brasil, ou mesmo de círculo de governo. Portanto, eu de nenhuma maneira aceito essa afirmação como representando a opinião da classe financeira, da comunidade financeira internacional. Doutor Celso Furtado, o que o senhor achou desse contato aqui com a população no programa Vox Populi? Eu, para falar com franqueza, eu creio que é o programa mais completo do qual eu já participei, debatendo a situação do Brasil. As perguntas cobriram um espectro muito amplo, representando distintos segmentos da sociedade brasileira, refletiram as ansiedades vindo de ângulos muito diversos, foram formuladas com precisão e algumas com coragem, né? E todas, digamos assim, com franqueza, e algumas com coragem de ir a fundo dos problemas. Eu me sinto, portanto, muito satisfeito de ter tido essa oportunidade, desse diálogo franco, construtivo, e que é uma indicação de que nós estamos avançando nessa direção de restituir o país no quadro de uma convivência democrática, de uma convergência de esforços, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o nosso país dispõe de todos os meios para vencer a crise que aí está e para restituir esperança e confiança no futuro aos jovens que aí estão.